Vamos orar? Vamos orar a Deus. Deus amado, Deus maravilhoso, estamos na tua presença nesse momento e queremos aqui te agradecer por tudo que tu tens feito na nossa vida, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, por aqueles que não puderam estar também. Que o Senhor esteja com cada um. Pedimos tuas bênçãos desde já sobre todos nós, aqueles que irão permanecer até o final. Que o Senhor esteja protegendo e guardando a todos, Senhor. E quero aqui entregar a cada um nas tuas mãos. Pedir que nesses momentos onde estaremos aqui juntos aprendendo sobre a vida desse profeta chamado Elias, nos ajude para que possamos compreender e entender bem tudo aquilo que se refere a ele e o aprendizado para nós hoje. Por isso, Pai Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos passear um pouco pela Bíblia? Vamos conhecer a história de Elias? Então, eu fiz um apanhado geral da vida dele, né? E aí, com certeza, as aulas que teremos ainda com os outros irmãos, aprenderemos muito mais ainda. Mas hoje vai ser uma aula, um estudo, melhor dizendo, onde nós iremos aprender tudo sobre a vida dele. Tudo aquilo que aconteceu com ele de uma forma resumida, mas que é bem interessante. E no final nós vamos, então, tirar muitas lições, né? Então, vamos abrir a Bíblia. Vamos começar a ler, a estudar. Cadê o Lucas? Sumiu, tá ali. Então vamos lá. Quem foi o profeta Elias? Vamos lá abrir a Bíblia em 1 Reis 17, versículo 1, e outro abre em 2 Reis 1, 7 a 8. Então vocês vão ler, para a gente ganhar tempo, né? E aí a gente vai só aprendendo a história sobre ele, porque tem muita coisa. E aí os outros irmãos com certeza vão entrar mais profundamente, mas hoje nós já vamos pegar muita coisa sobre ele. Então, quem foi o profeta Elias, baseado em 1 Reis 17, 1? Quem achou, pode ler. O que diz? Em seu poder darão que nem nada, cairão nos próximos anos, até que eu dê a hora. Isso, então o profeta que chegou, Elias, o profeta do fogo, tá? Nós vamos descobrir por quê. Ele aparece com uma aparência simples e surge no reino de Israel durante um período de grande apostasia no reino de Acabe, lá em 1 Reis 16, 29 a 34. 2 Reis 1, 7 a 8, quem achou? 2 Reis 1, 7 e o 8. O que diz aí? Ele nos perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou com as palavras? Eles responderam: era homem vestido de pelos, com ombros cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias. Viram? Interessante, né? Ele chega sem aviso, sem nada, Deus fala para ele, vai lá, ele vai e aparece do nada. É um profeta que apareceu do nada, né? Quando Israel estava no reinado de Acabe, um rei perverso, né? Onde houve uma apostasia, ou seja, um distanciamento das coisas de Deus, e aí foi levando Israel à ruína. Acabe, o rei de Israel, foi um dos governantes mais perversos da história de Israel, sendo casado com Jezabel, uma princesa fenícia, que trouxe consigo a adoração ao deus Baal, é o senhor das moscas. Sob a influência de Jezabel, Israel mergulhou em idolatria, afastando-se dos caminhos do Senhor e provocou a ira de Deus. Deus ficou muito chateado com a nação por causa dessa mulher que entrou no meio, e ele foi levado por essa mulher, e ela então começou a permitir a idolatria dentro da nação de Israel. E todo mundo aceitava. Isso que é interessante, né? Por causa de uma mulher,
começou a estragar a nação. Com aquilo que ela tinha da sua nação, a idolatria que ela praticava, ela trouxe isso para dentro da nação de Israel, que Deus não permitia isso, de maneira nenhuma. Você colocar ídolos, que eram imagens de outros deuses, que na verdade não existe outro Deus, porque ele já tinha os mandamentos de Deus, que Deus era o único Deus. Não existe outro. Mas, por causa dessa mulher, né, o homem ficou tão apaixonado, tão caído por ela, que ela então é que governava em vez dele. Ela mandava nele. Perdeu a autoridade de homem. Podemos até tirar uma lição para nós. Olha, cuidado, mulheres. Isso não só para dentro da sua casa, que às vezes acontece, querendo tirar o domínio do homem, você vai lá e manda, começa a fazer um monte de coisa fora do plano de Deus, e você sabe que não é a sua missão, e o que acontece? Você vai desviar o seu marido da sua verdadeira missão. E aí, voltando para o lado espiritual da igreja, também as mulheres têm um papel importante, nós sabemos disso, mas você precisa saber qual é o seu lugar, porque senão você vai atrapalhar a obra de Deus em vez de ajudar. Então tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria. E essa mulher, infelizmente, fez tudo errado. E nós vamos ver as coisas que vão acontecer com ela. Vamos lá. Passa. Elias o Tisbita. Nós não temos muita informação sobre ele. O nome Elias em hebraico. Quem que é bom no hebraico aí? Eliyahu. Eu não sou muito bom em hebraico, mas é mais ou menos isso. Tem alguma noção aí, Sandro? Como é que fala? Também não sabe. Eliar. Então, eu tentei, mas é isso aí que está escrito no hebraico, tá? E significa o Senhor é o meu Deus. Olha o nome dele. Olha que interessante. Deus manda ele para uma nação que estava na apostasia, ou seja, tinham abandonado Deus, adorando outros deuses. E olha como é o nome do profeta. A tradução dele, o que significa o Senhor é o meu Deus. Que no caso aí é o Elohim, né? Olha só, interessante. Interessante isso. Elias foi um homem que se entregou completamente à missão divina, sendo um fiel representante da soberania e da fidelidade de Deus. A missão de Elias era restaurar a adoração verdadeira em Israel, desafiando a nação a abandonar os ídolos e voltar-se para Deus. Sua história não é apenas um relato de eventos sobrenaturais, mas também de uma caminhada íntima e constante com Deus, demonstrando a importância de uma fé que se mantém firme, mesmo diante das adversidades. Seu ministério durou aproximadamente 15 anos, tá? 15 anos aproximadamente. Estudar a vida de Elias é uma rica oportunidade para refletirmos sobre nosso caminhar com Deus, suas vitórias e coragem sobre as forças do mal, sua total dependência de Deus e seus momentos de desânimo, seguidos de restauração divinas, nos ensinam lições valiosas e que hoje nós vamos aprender muitas delas e que os professores ainda vão trazer muitos para nós ainda. Vamos lá? Momentos importantes da vida de Elias. Vamos ver alguns momentos importantes que fizeram Elias se destacar. No Monte Carmelo, 1 Reis 18, 20 ao 40. Vamos ver aí um pouquinho. Quem achou pode ler. 1 Reis 18, 20 ao 40. Espada para o ar. Quem achou pode ler. Acabe convocou então todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-me, mas se Baal é Deus, sigam-me. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas.
tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendem o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Tá bom aí. Para a gente ganhar tempo, né? Que é muita coisa. Tá? Então vamos ler aqui. Olha só. Elias desafiou 450 profetas de Baal e 400 do poste ídolo, porque também tinham mais 400. Né? Então eram 850 profetas, na verdade. Porque 400 ficavam lá com a Jezabel. E esses outros ficavam lá na área onde faziam a adoração, no templo deles. Ele desafiou os 450, mas também os 400 estavam no meio. Foram também desafiados. Tá? Lá no versículo 19 você vai ver isso aí. Tá? Em um confronto direto para provar quem era o verdadeiro Deus, Elias propôs uma competição. Ambos preparariam um altar e sacrificariam um animal, mas não acenderiam fogo. O Deus verdadeiro seria aquele que respondesse com fogo. E é interessante, você continuando a história, você vai ver que eles fizeram tudo aquilo que Elias havia dito, e aí Elias ficava rindo deles, eles lá e clamando, eles, rapaz, se rasgam mais, clamem mais, olha, eu acho que ele está surdo, ele ficava ironizando eles. Vão lá, por que ele não está mandando fogo para consumir, porque o Deus de vocês não é o verdadeiro? O que está acontecendo com esse Deus, rapaz? Ele começou a fazer mangoça deles, né? E eles lá tentando e não conseguiram, né? E começaram assim, se ferir, gritando para Baal, e nada. Aí foi a vez do Elias. Elias, pode deixar comigo. Faz o seguinte, pega aí um monte de água, lança sobre tudo também. Não é só no seco, não. Coloca água mais aí. E aí é quando Elias louva a Deus em oração, e aí olha o que acontece. Comprovando para a gente, é incrível. Você viu o texto? Ele chega primeiro com a nação de Israel, gente. Com a nação. E a nação toda boba, aceitando tudo aquilo que esse rei fazia com essa mulher. E ele disse, então vou fazer um desafio para todos verem aqui, ó. E aí o que acontece? Ele comprovou que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Deus que ele estava ali naquele momento representando para a nação, que a nação já havia esquecido. Que coisa incrível isso. Depois de uma nação ter passado por tantas coisas diante de Deus e ainda ficar duvidando dele. Incrível isso, né? Vamos lá. Vamos passar. Outro momento importante na vida de Elias, 1 Reis 17, 2-6. Quem achou pode ler. 1 Reis 17, 2-6. Vamos ver o sustento de Elias por corvos. Então, o Senhor nos fez saia desse lugar, em direção ao leste, e discutir perto deles que está do outro lado do mundo. Você poderá beber água do ribeiro, e ele já ordenei aos povos que levem comida para você. Elias fez o que o Senhor disse, e foi morar perto deles, ao leste do Rio Jordão. Olha só que coisa interessante. Deus falou com ele. Quando Elias proclamou uma seca sobre Israel como julgamento de Deus, ele foi enviado para o riacho de Querite, onde Deus providenciou alimento através de corvos que traziam pão e carne. Ele falou que ia acontecer algo terrível na nação, e eles não gostavam quando alguém falava a verdade, porque era algo que Deus estava mandando. No caso aí, era uma seca muito grande. E aí ele disse para ele, olha, mas tu vai lá para tal canto, para o deserto, e tu vai ser alimentado por mim. E Deus manda corvos. Que coisa interessante isso. Levando comida para ele. Que coisa fascinante, né? Corvos que a gente sabe que não tem nada a ver com ir atrás de comida, de pegar, né, uma ave de rapina.
mas Deus utilizou, mostrando o cuidado que Deus tinha por ele. Olha que coisa interessante, né? Vamos ver outra coisa, um momento importante. Multiplicação do azeite e da farinha na casa da viúva. Olha só. 1 Reis 17, 8 a 16. Durante a seca, vou logo ler aqui para a gente, Elias encontrou uma viúva que tinha apenas um pouco de azeite e farinha. Após a oração, Deus multiplicou esses recursos e isso revelou a generosidade de Deus e a importância da obediência. Ela obedeceu e Deus então abençoou a vida dela. Isso vai acontecer, inclusive, com o sucessor dele depois, né? Vocês se lembram, né? Quem é o sucessor dele? Eliseu, que vai suceder ele depois. E vai acontecer também, né? Olha que interessante aqui o milagre, né? Ele passou por lá, chegou com ela, eu quero comida, tem alguma coisa aí para você? Só tem esse pãozinho, né? Eu digo, eu sou profeta de Deus, me dá essa comida que você vai ser abençoado. E ela acreditou, fez o que ele falou, ele orou e Deus multiplicou, né? Outra coisa importante na vida dele. Vamos lá, vamos passar. Outra coisa importante, 1 Reis 17, 17 ao 24, a ressurreição do filho da viúva. Então ele estava lá, estava tudo bem, mas aí de uma forma ou de outra o filho dela falece, né? Ela fica muito triste, vai até ele, clama por ele, poxa, você veio matar meu filho, o que aconteceu? Aí ela vai até ele. Quando o filho da viúva morreu, Elias orou fervorosamente. Deus ouviu a oração e o menino foi trazido de volta à vida. Este milagre não só demonstrou o poder de Deus sobre a vida e a morte, mas também fortaleceu a fé da viúva que reconheceu Elias, um homem de Deus. Olha só, coisas maravilhosas Deus queria fazer com a nação, não fez, mas ele fez com uma viúva. É uma mulher que precisava de amparo, de apoio, e ele foi lá e realizou multiplicação de pães e depois fez uma ressurreição do filho dela que havia morrido. Que coisa fascinante esse profeta, né? Vamos lá. 1 Reis 19, 1 a 8. Vamos ler isso aí. Depois que ele fez aquele milagre do fogo lá, aquele desafio com os profetas, aconteceu que ele desanima e entra em depressão. Para você ver como nós somos pessoas assim. E acontece momentos difíceis com a gente. Ele fez aquele desafio, comprovou para a nação. Aí o que aconteceu? Quando chegou essa situação lá com a Jezabel, que eles tinham morrido, o profeta deles ali morreu todinho. Por causa disso, né, que o povo descobriu que eles eram mentirosos. Aí a Jezabel descobriu, chegou até ela essa conversa. Olha, teus profetas todos morreram. Ela ficou furiosa e mandou um recado para ele: eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Ele ficou completamente angustiado. Ele não imaginava essa reação de ameaça a respeito da vida dele. E foi quando aconteceu essa situação. Vamos lá, vamos ler aí. 1 Reis 19, 1 a 8. O que diz aí? Quem achou pode ler. Então, Jezabel mandou um mensageiro a ele. Eu lhe garanto que amanhã, a esta hora, o matarei, assim como matou a este também. Se não tivesse esperto, que me castigue um dia. Ele exercitou tanto a ouvir isto, que escapou para salvar a vida, levando consigo seu servo. Foram uma deserta que está em Judá, e ele deixou seu servo ali. Então Elias caminhou todo dia pelo deserto, se sentou debaixo de um arbusto com vontade de morrer vivo. Já basta, Senhor, me deixe morrer, que não sou melhor do que os meus irmãos. Então Elias se deixou debaixo desse arbusto. Quando se aproximou a Elias, tocou-lhe, levando-se em coma. Então, Elias viu que perto dele havia um pão cozido sobre um fogo de carvão em uma jarra de água. Elias comeu e bebeu e depois voltou a dormir.
Senhor se aproximou novamente, tocou nele e disse: levante-se e coma. Se não fizer isso, não terá força necessária para a viver. Então ele se levantou, comeu e bebeu. A comida lhe deu força suficiente para caminhar por 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, a noite de Deus. Olha só que coisa interessante. Após o confronto no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto, desanimado e temeroso pela ameaça de Jezabel. Ele se sentiu sozinho e desesperado, desejando até a morte, mas Deus o sustentou com comida e água, fortalecendo-o para a jornada de 40 dias até o Monte Horebe. No Horebe, Elias teve uma experiência marcante. Em uma caverna, ele teve um encontro íntimo com Deus, que o chamou para sair e se posicionar. Ele foi para um local, numa caverna, se esconder. Aí lá no 19, versículo, de 9 a 18, versículo, você vai ver Deus conversando com ele. Elias esperou por Deus em um vento forte. Ele queria uma prova de Deus. Então, se é tu mesmo, se quer me fortalecer, então aparece para mim. Deus não apareceu. Olha só. Teve um encontro íntimo com Deus que o chamou para sair e se posicionar. Elias esperou por Deus em um vento forte, em um terremoto e em um fogo, mas Deus não estava nesses fenômenos. Em vez disso, ele apareceu em um sussurro suave, mostrando a Elias que sua presença nem sempre se manifesta de forma grandiosa, mas através de momentos silenciosos. Essa experiência trouxe renovação e direção a Elias, que foi restaurado para continuar seu ministério. Às vezes acontece isso com a gente, né? Queremos algo surpreendente de Deus. Deus revela algo para mim, para entender que o Senhor se preocupa comigo. Ou Deus me ajuda, faz alguma coisa acontecer e não acontece nada. Não acontece nada. Mas lá no íntimo do nosso coração a gente começa a sentir: eu amo você, eu quero você. Eu quero restaurar de novo. Então levanta a cabeça. Mas às vezes a gente é teimoso e a gente diz: não, eu quero ficar aqui mesmo, jogado, me escondendo. Né? E Deus está dizendo: levanta, rapaz, levanta. Né? Porque queremos algo grandioso, né? Então, nem sempre Deus vai mostrar coisas grandiosas na nossa vida. Né? Ele vai mostrar coisas simples, que Ele realmente está do nosso lado. Coisas simples. Às vezes, alguém próximo de você vai trazer uma palavra ali tão simples que você pensa: eu estava precisando dessa palavra. Será que não é Deus falando comigo? Né? Então, pense nisso. Vamos lá? Outro momento importante, sua partida aos céus. Olha que coisa interessante. Segundo Reis 2, 1, 3, 9 e 11. Elias deixou seu legado a Eliseu, seu sucessor. Elias foi levado ao céu em um redemoinho e antes de partir, passou o seu manto a Eliseu, lhe dando poder e autoridade para continuar seu trabalho de profeta de Deus. A ascensão de Elias não apenas selou seu legado, mas também destacou sua fidelidade a Deus até o fim de sua vida. Esses momentos marcantes da vida de Elias continuam a inspirar e ensinar os cristãos hoje como confiar em Deus, buscar sua presença, independentemente das circunstâncias. Olha que coisa interessante. Elias não passou pela morte. Ele foi transladado de uma maneira incrível. Né? E Eliseu, seu sucessor, viu uma carruagem de fogo o envolveu e o levou. Que coisa fascinante. Você já imaginou isso? Você vendo uma cena dessa? Né? Deus o tomou para si. Não passou pela morte. Isabel disse que ia matar ele, não conseguiu. Deus foi que levou ele para lá, para o ladinho dele. Olha que coisa fascinante. Que coisa interessante. Né? Vamos lá. Mais um momento importante, Elias no Novo Testamento, que é importante a gente também ver como ele é citado no Novo Testamento. Vamos lá em Lucas 9, 28 a 31, que é o momento da transfiguração de Jesus. Jesus foi transfigurado e estavam 3 discípulos lá, lembram? Quem era? Pedro, quem mais? Tiago e o João, estavam lá com ele. E eles viram isso acontecer. Apareceram Elias, qual era o outro? Qual era o outro? Não. Quem eram os 2 profetas que estavam lá? Ou melhor, era o profeta e o outro?
Moisés, não era Abraão, não. É? E olha a cena, o que aconteceu aí. Eles estavam falando com ele, e para quem não sabe, olha o que Jesus estava falando com ele, ou melhor, eles falando com Jesus. Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. A presença de Elias nesse evento não foi por acaso. Ele representa os profetas do Antigo Testamento. Moisés representa a lei. Os dois estavam consolando Jesus sobre sua partida que aconteceria em Jerusalém. Por isso que eles apareceram. Veja lá no versículo 31. Veja lá, do texto de Mateus, de Lucas 9. Falaram da sua partida, e ele estava para cumprir em Jerusalém. Viram porque eles apareceram. Dois, um representando a lei, né? Moisés, e ele, os últimos dos profetas, ou melhor, representando os profetas, né? Ou seja, o Antigo Testamento tendo contato com o Novo Testamento, que no caso é Jesus que abre, falando sobre a partida dele, que ele ia para Jerusalém e já sabia o que ia acontecer com ele. E Jesus estava muito apreensivo, angustiado com aquela situação. E quem apareceu para ele para consolá-los? Moisés e Elias. Falando sobre a partida dele para lá. Ó. Vocês acham que eles estavam falando o quê? Quem tenta imaginar o que eles falariam? Eu coloquei ali uma forma para a gente entender que estavam consolando Jesus. Mas pense numa palavra de consolo. Você, se estivesse junto de Jesus, sabendo que precisava de Jesus ir lá, naquela cruz, ele precisava morrer. Se não, ia ter algum sentido eles terem estado lá no céu? Elias e Moisés? Teria algum sentido? Teria, gente? Não teria. O que adiantaria estar Moisés e Elias lá se dependiam de Jesus também? Eles dependiam dele para fechar o ciclo de Deus. Porque senão não teria sentido nenhum eles lá. Agora, pense se fosse você do lado de Cristo, o que você diria para ele? Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Boa. Que mais? Uma palavra de ânimo, gente. Você não tem nenhuma palavra de ânimo para Jesus nesse momento que ele vai sofrer tanto? Coragem, confie, mas eu acho que está faltando mais alguma coisa profunda aí dentro. Confie, persevere, tá certo, mas está faltando mais alguma coisa. Se fosse alguém seu, do seu lado ali, você ressuscitará. Quase isso. Obediência, continue, isso é a sua obediência. Tenha esperança, ele vai vencer. Isso tudo é importante. Mas a palavrinha que eu pensei aqui, se eu tivesse lá, eu ia dizer: Senhor, não desista. Porque se o Senhor desistir, não vai ter sentido a minha vida. Porque se Jesus parasse ali, acabasse, não ia ter sentido para a humanidade nenhuma, nem para nós hoje e nem para eles. Porque todos estavam dependendo de Jesus. Todos. Não ia ter sentido o plano de Deus, desde Gênesis, não ia ter sentido nenhum. Tudo se fecha em Cristo. Olha só. Por isso que Jesus mandou os dois lá. Vão lá, console ele, para que ele vá até o final, porque vocês dependem dele também. Que coisa fascinante, né? Que coisa interessante. A presença de Elias, né? Esse evento confirma Jesus como o Messias prometido, que aí os discípulos, quando viram os três, Pedro, né? Como sempre, Senhor, vou fazer uma casinha para o Senhor, né? Aqui também para Moisés, tá? E uma para Elias, tá bom? Na hora veio uma nuvem e encobriu eles, e ouviu-se uma voz, que no caso o Pai do céu: esse é o meu filho amado, a ele ouvi.
Não é para ouvir mais Elias. Não é para ouvir mais Moisés. É para ouvir Jesus. Olha que coisa interessante. Né? Mas vamos lá. Vamos aprender mais um pouco. Ainda no Novo Testamento, poderoso em oração, Tiago 5, 17, 8, ele serve como modelo lá dentro. Ó. Tiago usa ele. E olha só, Tiago 5, 17 e 18. Abra aí. Veja só o que diz aí, Tiago, usando ele como exemplo, como modelo na oração. O que diz aí, Tiago? Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Viram aí? Ele colocou que Elias, olha, ele é que nem nós. Você e eu e você. A mesma coisa que nós sentimos, ele também sentiu. Mesmo as tentações, tudo, ele passou. E ele era um homem que orou e Deus fez acontecer. Orou de novo, Deus fez acontecer. E não somente esse texto aí que ele coloca, mas a gente viu no processo da sua vida, em vários momentos da vida dele, oração, oração. Coloque isso na sua mente, a oração ela é super importante. Super importante. Tudo que iremos fazer nessa vida dependemos da oração. Por quê? Por quê, gente? De Deus. Elias dependia de Deus. E no momento que ele precisava de alguma coisa sobre Deus, ele entrava em contato com ele intimamente, que é a oração. É o nosso momento íntimo com Deus naquele momento. Oração, onde você vai se ajoelhar, vai se derramar, vai chorar, vai ali clamar pelo seu auxílio, pela sua ajuda, porque você confia nele. Sabe que ele vai lhe atender. Olha como é importante a vida de Elias. E ele está como exemplo aí, ó, de homem de oração. E era igual nós, ele está dizendo. Sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas ele tinha uma diferença. Ele procurava ter intimidade com Deus por meio da oração. Que coisa fascinante. Será que podemos ser igual a ele? Podemos ou não? Sim, nessa intimidade com Deus. Com certeza isso não mudou, não. Né? Vamos lá. Lições da vida de Elias. Agora vamos pegar algumas lições para a gente finalizar. Primeira coisa, obediência. Elias foi um exemplo de obediência a Deus e seguir a sua vontade, mesmo em situações difíceis e perigosas. Mesmo difícil. Né? Desafiou os profetas, desafiou Jezabel, desafiou o rei. O rei, ele não se dobrou. Toda a nação estava aceitando aquilo que a nação, que Jezabel impôs lá dentro. A adoração, a idolatria, o abandono de Deus, desfazendo totalmente daquilo que eles haviam aprendido no passado. E ele foi o único, um só, pense, um só, claro, com Eliseu, que não se dobrou. E foi lá, em nome de Deus, desafiar. Elias é um exemplo de obediência para nós. Gente, quando você perceber que todo mundo está indo para o mesmo caminho, e você sabe que aquele caminho não é o caminho de Deus, seja pelo menos você o único para entrar no céu. Não vá seguir a multidão. Cuidado, né? Com aquele ditado que, se eu não estou enganado, foi o Pelé, o nosso rei Pelé, né, do futebol, inventou. Que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é a verdade, isso é mentira. Cuidado com esse tipo de ditado. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Na quinta-feira, o povo estava lá clamando, Hosana, o que vem em nome do Senhor, quando ele estava entrando em Israel, no boinho. Né? Mas, na sexta-feira, estavam pedindo a cabeça dele, mata o crucifica. Olha, o povo. Eu vou ouvir o povo? Então é isso que eu preciso ter cuidado. A minha família pode ir toda contra Deus, mas eu tenho que me resguardar. A igreja, muitos podem até se desviar, eu não posso.
se eu tenho Deus como o único Deus na minha vida. Querem ficar com raiva de mim, querem me abandonar, não querem nada, querem me matar, pois então mate. Mas não dobre seu joelho para outros deuses. Não siga outra doutrina. Vamos lá. Outra lição, fé em Deus. Elias teve uma vida marcada por uma profunda fé em Deus, ao qual demonstrava através de sua confiança e coragem. Ele confiava em tudo aquilo que ele fazia. Ele confiava que Deus estava atento ao que ele fazia. Vamos lá. Terceira coisa, intimidade com Deus. Elias era um homem de oração, tinha uma relação íntima com Deus. Ele se comunicava regularmente com Deus e buscava a sua vontade em todas as situações. Todas as situações. Precisamos também agir do mesmo jeito. Tudo aquilo que você, ou de alegria ou de tristeza, ore. Não é isso que o Novo Testamento também Paulo ensina, incentiva a gente? 1 Tessalonicenses 5, 17, se eu não estou enganado. Orai sem cessar. Sem cessar. Não deixe de orar. Vamos lá. Quarta lição. Confiava na provisão de Deus. Elias confiava em Deus para fornecer tudo o que ele precisava, incluindo alimento, água e proteção. Às vezes a gente fica naquela agonia, naquela preocupação, né? E agora nós precisamos zerar nossa conta, cuidar da nossa família, o pão, ou isso e aquilo. Todos nós temos essa preocupação. Todos nós, que somos pais principalmente. Mas é quando a gente vai ter que colocar a cabeça no travesseiro e pensar, eu estou confiando em Deus? Será que eu estou colocando a minha confiança nele realmente? Em orar e dizer, Senhor, não sei o que eu vou fazer. Como vai ser o mês que vem? Mas eu confio que tu vai prover. Olha só, isso é confiança. É acreditar que Deus vai fazer o milagre acontecer. E vai acontecer, pode crer nisso. Vamos lá. Quinta coisa, corajoso contra o pecado. Elias era um profeta que confrontava o pecado e a idolatria em Israel. Ele não tinha medo de falar a verdade e denunciar o mal, mesmo que isso colocasse em perigo. Ele não tinha medo de chegar lá e falar o que estava acontecendo. Né? Então não tenha medo também de ir contra aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Não estou dizendo aí para você estar aí denunciando o pecado dos outros, não é isso. Mas quando Deus coloca você contra algo que não é bom, não aceite. Não concorde. Corte logo, porque então você vai se envolver. Se você começar a rir para o pecado, pode ter certeza que você vai cair na onda dele também. Tenha cuidado, você tem que ser enérgico e contra aquilo que é mal. Né? Eu me lembro uma vez, estava eu e outro irmão, a gente trabalhava junto numa empresa, não vou citar o nome dele, estávamos trabalhando junto, final de ano. E aí, sabe, final de ano, a empresa chama aquele bifezinho que eles fazem para comemorar com os empregados, e aí trouxeram um garrafão de vinho, refrigerante, salgado, várias coisas. E aí todo mundo, né? Vamos brindar o Natal e tal, e foram colocando no copo de todo mundo, aí no meu só que eu já tinha combinado com o irmão também. Não vamos fazer isso, porque tu sabe que o mundo como é que é. Ele, não. Na hora, eu e ele tampamos o nosso copo. Ele disse, não, coloca a nossa bebida de crente. Não, rapaz, nós vamos comemorar só hoje. Não, 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 não. Se quiser que a gente comemore, coloque refrigerante. Que era o refrigerante que tinha. Né? Aí eu falando, coloca bebida de crente. Aí ele também colocou lá a mão dele também, não. No nosso copo, não. Vamos comemorar com vocês, mas com refrigerante. Tá bom. Fizeram todo mundo, reclamaram, ficaram chateados com a gente, porque queriam que a gente brindasse igual eles. Isso foi num sábado, quando foi numa segunda-feira, um deles, né, meio bravo comigo lá, e disse, mas tu tava bebendo lá naquele dia. Eu disse, eu? Você tem certeza do que você está falando? Chame todos os outros aí que estavam na festa. Ele tava bravo comigo, aí é uma das formas de ele me afrontar, dizendo que eu bebi junto. Que crente fajuto, né? Tava bebendo naquele dia do Natal. Eu disse, não, negativo, pergunte dos outros ali se nós bebemos o vinho que vocês estavam bebendo. Aí depois ele ficou sem saída. Olha só, já iam usar isso contra mim. Já pensou se eu tivesse bebido naquele dia? Não, é só um pouquinho de vinho. Não faz mal, não. É um champanhezinho. Choque! Ai, que bom!
Gente, cuidado, gente. Cuidado. O pecado é só uma brechinha que ele quer. Só uma brechinha para destruir a tua vida. Só é uma brechinha. Leva para dentro da tua casa. Começa a fazer isso dentro da tua casa. Só é uma brechinha. E vai destruir você. Cuidado. Né? Estou falando isso aqui como exemplo. Mas existem várias coisas que nós podemos levar para dentro da nossa casa. Só basta uma coisa. Vai destruir você quando não vai destruir sua família. Aí depois você vai ficar, onde eu errei, pai? Onde eu errei? Olha para a sua vida onde você errou. Porque outros estão vendo o seu exemplo. Estão vendo você. Que são seus filhos, são seus parentes, né? São seus amigos. Estão todos ali vendo. Cuidado. Elias, ele confrontava, ele não aceitava aquilo que era errado. Vamos lá. Ele venceu a depressão. Elias foi para o deserto após Jezabel prometer que o mataria. Ele ficou tão deprimido que desistiu de tudo e pediu sua morte no deserto. Após o encontro com Deus, ele conseguiu se recuperar e voltou a se animar e a continuar seu ministério, mostrando que realmente ele era igual a nós. Tem momentos em nossa vida que vamos também entrar em depressão, ficar deprimido, ficar triste, porque isso não está dando certo para mim, porque eu não consegui aquele emprego que eu queria, porque eu não consegui aquele alvo, aquele projeto, aquilo que eu projetei para a minha vida, não consegui, Senhor. E aí começa a me deprimir, começa a ficar triste, começa a me chatear, aí eu começo a querer até a morte também. E uma das formas de depressão é isso, é se isolar. Começa a se isolar, como ele fez, foi para o deserto, se isolou, ficou no ramozinho lá, se jogou ali debaixo da planta. Deus me mata, é melhor morrer do que estar passando por essa situação. Deus leva ele para um local, aparece para ele, disse, não faz isso não. Levanta a cabeça, come, vai que tu tem uma jornada para te continuar. Não desiste não. Foi quando ele começou a se recuperar e ele foi até o final do seu ministério. Não desistiu mais. Então não desista também não. Vai ter momento da nossa vida assim. E agora é a hora de você colocar sua fé em ação, de confiar nele, de não desistir do seu ministério, de não desistir da sua família, de não desistir dos seus objetivos. Vai em frente, não desiste não. Na hora certa você vai ver a bênção de Deus acontecer na sua vida, mas não é para desistir. Saia da depressão. Deus pode fazer isso. Não precisa de medicação para isso, não. A medicação, muitas das vezes, é no seu íntimo, no seu interior. É você que está abandonando Deus e não percebe. Quando você encontra Deus verdadeiramente, você vai sair do desânimo, da tristeza, da desilusão e você vai levantar a cabeça de novo. Vamos lá. Conclusão. Quando estudamos sobre a história de Elias, vemos um profeta poderoso, escolhido por Deus para confrontar a idolatria e a apostasia em Israel e demonstrar o seu poder e sua presença em meio de milagres poderosos. Seu exemplo nos inspira e, ao mesmo tempo, nos desafia a buscarmos uma vida de maior dedicação e compromisso com o nosso Criador, a fim de que possamos também ser usados por Ele para realizar grandes obras em seu nome. Todos nós aqui, fomos também escolhidos por Deus. E Deus também tem uma obra para a gente. Cada um diferente um do outro pode ser, mas temos uma responsabilidade diante do reino de Deus. Não é para você abandonar, não é para você desistir, para você continuar. Como foi na vida de Elias. Persista. Não pare. Avance. Porque coisas maiores virão sobre sua vida, meu irmão. Minha irmã. Não é para abandonar. É para continuar, porque também você é um profeta de Deus. Você é uma profeta de Deus. Você está sendo usado por Ele para profetizar grandes coisas no sentido de levar a mensagem de Deus à humanidade. E Deus quer usar você. Agora, se você ficar no seu cantinho, jogado, se deprimindo, achando que você não tem valor nenhum, você está se perdendo. Não deixe isso acontecer com você. E Deus está dizendo para você, levanta e eu posso te usar. De uma forma poderosa, agindo em grandes momentos na sua vida. Usando você de uma forma que as pessoas irão depois observar e dizer, rapaz, olha, quem diria, hein? Aquela pessoa ali. Quem diria o André?
Quem diria a Luciana? Quem diria a Rosana? E tantos outros de nós, né? Porque Deus é que vai fazer isso acontecer na nossa vida, quando nós entregamos realmente a nossa vida aos seus cuidados. Fechou? Então, gente, não esqueça disso, tá? Continue confiando em Deus. E assim como Deus colocou Elias lá naquela cidade, Ele vai colocar a nossa vida também em vários lugares nesse mundo, tá bom? Que Deus continue guardando e abençoando nossas vidas. A programação agora, Neto?